Muito bem, amigos, aqui estamos nós de volta, dando sequência ao nosso curso de resolução de questões. Nós já falamos sobre os princípios do direito penal, já falamos sobre a teoria geral do delito e também encerramos esses dois temas. Agora, princípios, aplicação da lei penal, teoria geral do delito. Entramos agora na punibilidade e suas causas de extinção. Vamos lá então, partindo para a questão número 7.1. Vamos ver o que a questão 7.1 nos traz. Acerca da ação penal, das causas de extinção da punibilidade e da imposição de medidas de segurança, julgue o item subsequente. Nos crimes de ação penal privada, a extinção da punibilidade pela renúncia e pelo perdão do ofendido está condicionado à aceitação do querelado. Isso está certo? Isso está errado. E por que motivo... Arrumei o microfone. E por que motivo, meus amigos, isso está errado? Está errado pelo seguinte: o perdão está condicionado à aceitação do ofendido. Só é possível perdoar se a outra pessoa aceita o perdão. Então, se tu diz assim, olha, tu cometeu um crime de ação penal privada contra mim, mas vai, não peques mais, estou te perdoando. O sujeito pode dizer, não, para cima de mim não. Eu não aceito o teu perdão, eu quero provar na justiça a minha inocência. Não valeu o perdão. Agora, a renúncia, sim. Abrir mão de ingressar com a queixa-crime é ato unilateral. Ninguém pode me obrigar a oferecer uma queixa. Então, quando diz que estão condicionados à aceitação do ofendido, só está condicionada à aceitação o perdão. A renúncia não está condicionada. Por isso, errada a questão 71. Certinho? Seguindo em frente. Questão 7.2, questão do Mário. Vamos ver se a galera conhece. Mário, após ingerir bebida alcoólica em uma festa, agrediu um casal de namorados, o que resultou na morte do rapaz devido à gravidade das lesões. A moça sofreu lesões leves. Nós já fizemos uma questão assim, né? Só que a assertiva era outra, agora mudou. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir. O crime praticado por Mário contra a moça admite a extinção da punibilidade pela prescrição e pela renúncia ao direito de queixa. Está certo? Está errado. Pela prescrição, amigos, admite. A pena é de 3 meses a 1 ano, prescreve em 4, passou 4 anos, prescreveu. Ok. Mas renúncia ao direito de queixa, não. Porque lesão corporal leve, que não é Lei Maria da Penha, certo? É ação penal pública condicionada à representação e não ação penal privada que depende de queixa. Ah, professor, e se fosse... Por que não é Maria da Penha se a vítima é mulher? Porque para ser Lei Maria da Penha, amigos, uma das 3. Ou tem que ser no âmbito... Primeiro, tem que ser em razão do gênero. Aqui foi agressão a um casal. Segundo, tem que ser em razão do gênero no âmbito doméstico. Foi uma festa, gelo e Cuba Livre. Certo? Âmbito familiar. Não havia parentesco algum, não era nem casal. E nem relação íntima de afeto, namorados ou ex-namorados. Então, significa que não havia aqui aplicação da Lei Maria da Penha. Lesão corporal leve, a ação penal é pública, condicionada à representação. Certo? Então não cabe queixa, errada a questão 72. Seguindo. Questão 73, que nós também já vimos esse enunciado antes. Vamos ver o que diz.
Pedro, com 22 anos de idade, e Paulo, com 20 anos de idade, foram denunciados. Cuidado, eu vou dar uma dica de ouro para vocês aqui. Toda vez que vier uma questão com idade, vocês marquem a idade das pessoas. O Pedro tem 22 anos. O Paulo tem 20 anos. Talvez não seja preciso, mas se for, vocês têm que saber. Foram denunciados pela prática de furto contra Ana. A defesa de Pedro alegou inimputabilidade. Paulo confessou o crime, tendo afirmado que escolhera a vítima porque, além de idosa, ela era sua tia. Baita sobrinho, né? Com relação a essa situação hipotética, julgue o item subsecutivo a respeito de imputabilidade penal, crimes contra o patrimônio, punibilidade e causas de extinção e aplicação da pena. Em relação a Paulo, o prazo prescricional será reduzido à metade. Paulo, 20 anos. Bingo. Tá aqui. Viu como a idade é importante? Tá certo. Artigo 115 do Código Penal. O que o artigo 115 diz, meus amiguinhos? Que são reduzidos pela metade o prazo prescricional quem tinha menos de 21 anos na data do fato ou mais de 70 ou 60 na data da sentença. É o caso aqui. Então é reduzido pela metade. O furto, se simples, ele prescreve em 8 anos. Para o Paulo, prescreverá em 4. Conta-se pela metade. Está aí a importância de destacar a idade. Certinho? Resposta da 73, então, certo. Questão 7.4. Vamos nela, vamos ver qual é que é. Acerca da ação penal, das causas extintivas da punibilidade e da prescrição, julgue o seguinte item. Nos casos de concurso formal ou de continuidade delitiva, a extinção da punibilidade pela prescrição regula-se pela pena imposta a cada um dos crimes isoladamente, afastando o acréscimo decorrente dos respectivos aumentos de pena. Concurso formal, senhores, é quando o indivíduo com uma conduta só pratica 2 ou mais resultados, seja por querer, com dolo. Lembram do filme A Lista de Schindler? Um soldado nazista, sabendo que tinha uma arma de grande poder de alcance, coloca 6 judeus enfileirados e com o tiro na altura do peito do primeiro, vai atingindo os outros, a bala vai trespassando cada um e eles vão caindo mortos como um dominó humano. Isso é concurso formal, chamamos de imperfeito porque há desígnios autônomos. Ou concurso formal perfeito. Eu quero um resultado só, mas gero mais de um. Eu dou um tiro, atinge a pessoa e destrói uma vidraça. É um crime de homicídio com dano, ou atinge uma pessoa atrás, homicídio com lesão corporal culposa. Dessa feita, amigos, nesses casos, o juiz vai pegar a pena de um dos crimes e aumentar no concurso formal de 1/6 a metade, na continuidade delitiva de 1/6 a 2/3. Só que para cálculo de prescrição não se leva em consideração esses aumentos. Para cálculo de prescrição, tu vai pegar as penas isoladas. Por isso que está certo a assertiva aqui. Ok? Certa a questão 74. É o que diz o próprio Código Penal. Se não me engano, lá pelo artigo 118. Próxima questão, questão 75. Questão 7.5. Acerca da ação penal, das causas extintivas da punibilidade e da prescrição, julgue o seguinte item. A concessão do perdão judicial, nos casos previstos em lei, é causa extintiva da punibilidade do crime,
Perdão judicial são situações, meus caros, em que o juiz entende aqui que por algum motivo o Estado tem que perdoar esse sujeito porque o que ele vai passar, ou pelas circunstâncias que ele está, não é vantajoso o Estado se intrometer. É mais uma questão, inclusive, de política criminal. Um exemplo é a previsão do perdão judicial no homicídio culposo. Por exemplo, a mãe que acaba culposamente matando o filho, o Estado entende que essa mãe vai ter uma culpa, a pena dela é perpétua. É para sempre. Se ela escolhesse ter o filho de volta, pegar 20, 30 anos de cadeia, ela escolheria. Nesses casos, o juiz concede, por exemplo, o perdão judicial. Então, aqui está dizendo que a concessão do perdão judicial, nos casos previstos em lei, é causa extintiva da punibilidade do crime. Está certo. Está lá no artigo 107, inciso 7 do Código Penal. Não subsistindo qualquer efeito condenatório, salvo para reincidência, negativo. Nem reincidência, certo? Errado está, então, aqui a questão 75. Cuidem com isso, não subsiste qualquer efeito penal. Questão 76. Vamos ver o que ela diz, vamos seguir no embalo. Considerando a jurisprudência dos tribunais superiores, no que se refere à ação penal pública e privada, crimes contra a fé pública e a crimes contra a ordem tributária, julgue o item seguinte. A renúncia, o perdão, aqui fala o perdão, mas a gente tem que saber que é o perdão do ofendido, e a perempção extinguem a punibilidade na ação penal privada. Até aqui está perfeito. Essas três modalidades, tá? Renúncia, perdão e perempção, só ocorrem em ação penal privada. Por quê? Porque na ação penal pública, que o titular é o MP, ele não pode renunciar ao direito de ação. Ele tem a obrigação de entrar com a demanda. Na ação penal pública do MP, ele não pode perdoar. O Estado não tem essa prerrogativa de conceder o perdão. E a perempção, que é deixar matar, deixar morrer a ação, o Estado também não pode. Então, só cabe realmente em ação penal privada. Então, o erro está aqui. E na ação pública condicionada à representação, negativo. Por isso, errada a questão 76. Marca errado aí que tu vai ser feliz. Certinho? Próxima questão, questão 77. Questão grande. Vamos ver o que ela diz. Daqui a pouco, amiguinhos, é só tamanho, né? Deixa eu me posicionar. Vamos lá. Em cada item seguinte, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, com base na legislação de regência e na jurisprudência dos tribunais superiores, a respeito de exclusão da culpabilidade, concurso de agentes, prescrição e crime contra o patrimônio. Bom, a questão fala do Júnior. Não é ele ali? O Júnior. O Júnior é maior e capaz. Quando a questão diz isso, é porque ela quer deixar claro que o sujeito é o quê? Imputável. Júnior, maior e capaz, foi processado e julgado pelo crime de estelionato. Pena do estelionato é de 1 a 5 anos. É que quando o enunciado fala em prescrição, eu sempre gosto de deixar claro a pena, para que a gente, se necessário for, faça o cálculo. Certo? Tendo verificado que Júnior tinha sido condenado pelo mesmo crime havia 2 anos, o juiz aumentou a pena em 1/3. Nessa situação, o aumento da pena não influirá no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Tá certo?
Cuidado onde vocês encontrarem essa questão e o gabarito. O gabarito vai dar como errado. Por quê? Porque no argumento entende-se que esse aumento de 1/3 se dá pela reincidência. Só que a reincidência, meus amigos, ela só aumenta o prazo prescricional em 1/3 no prazo da prescrição executória e não no prazo da prescrição punitiva. Então, muito cuidado em relação a isso. Tem um aumento de 1/3 na prescrição da pretensão, na reincidência tem, mas na prescrição executória, não na prescrição da pretensão punitiva. Por esse motivo, está errada, meus amigos, aqui a questão 77. Ok? O aumento de pena não influirá... Não, peraí. Nessa situação... Peraí que eu acho que até eu fui no embalo. Nessa situação, o juiz aumentou a pena em 1/3. Nessa situação, o aumento da pena, aumentou em 1/3, não influirá no prazo da prescrição da pretensão punitiva. Está certo. Está correto. Se encontrarem errado, desconsiderem. Certo? Desconsiderem. Está certo, não influi na prescrição punitiva. Vai influir na prescrição da pretensão executória. Gabarito certo. Cuidem com esse detalhezinho, então, quanto à questão 77. Até eu fui me passando aqui. Questão 78. Vamos ver o que ela diz. No que diz respeito à extinção da punibilidade, julgue o item seguinte. A extinção da punibilidade pela prática do crime de furto alcança o crime de receptação, haja vista que esse último só foi possível em razão do primeiro. Tá certo? Errado. Cada crime é analisado indistintamente, isoladamente, certo? Mesmo que um crime dependa do outro, que um crime seja pressuposto do outro, cuidem esse detalhe aqui. Nesse caso, nessa situação, o fato de ter prescrito um crime não quer dizer que o outro esteja também, até porque muitas causas de prescrição são causas individuais, como a idade, por exemplo. Então, errada a questão 78. Questão 79. No que diz respeito à extinção da punibilidade, julgue o item seguinte. Situação hipotética. Jorge foi condenado a 13 anos de reclusão, cujo prazo prescricional para execução da pena é de 20 anos. Após cumprir 6 anos de pena, ele fugiu. Já vou adiantar, pessoal. O resto do prazo prescricional se leva em conta o tempo que falta para ele cumprir de pena. Ou seja, se ele foi condenado a 13 e após 6 anos ele fugiu, certo? Tem que tomar por base 7 para calcular o novo prazo prescricional para sua captura. Nessa situação, o prazo prescricional da execução da pena de Jorge deverá ser contado com base nos anos que faltavam ser cumpridos. Está certo. Está aqui. Ok? Ele foi condenado a 13, depois de cumprir 6, faltam 7. É com base no 7. Pega a tabela do artigo 109. Com 7 anos, deve prescrever... Com 4, prescreve em 8. Deve prescrever em 12 anos. Antes prescrevia em 20.
Agora prescreve em 12, certo? Tá aqui, questão certa. Próxima questão, questão número 80. Julgue o item que se segue acerca de extinção da punibilidade no direito penal brasileiro. Perempção e renúncia do direito de queixa. Se fala queixa, só pode ser ação penal privada. São causas de extinção da punibilidade relacionadas à ação penal privada, tá certo. Além dessas duas, nós podemos incluir também aqui a chamada perempção, né? Essas três, meus amigos, são exclusivas de ação penal privada. Renúncia, perdão. Aliás, perempção já está ali. Perdão, né? Renúncia, perdão e perempção. São os três casos que admite somente na ação penal privada. Logo, certa está a assertiva. Certinho, pessoal? Muito bem. Resolvido aqui, nós então encerramos as causas de extinção de punibilidade. Nós temos que entrar agora nos crimes contra a pessoa, mas isso é assunto para a próxima aula. Agora é hora de tomar um cafezinho, um chazinho, daqui uns minutinhos estamos de volta. Aguardo vocês, valeu, tchau, tchau.